Sabe, Rubens, o Supremo tem 40 jornalistas cadastrados, cobrindo o Supremo diariamente. A Suprema Corte Americana tem 25 jornalistas cadastrados. Os Estados Unidos têm um PIB 7 vezes o PIB brasileiro. Tem um livro recentemente publicado pela Universidade de Cambridge, em 2017, que mostrou que o judiciário brasileiro é o judiciário mais aberto do mundo. Então, vejam só o protagonismo que tem o Poder Judiciário brasileiro. Há um livro clássico do Aliomar Balieiro, ex-parlamentar, ex-ministro do Supremo, cujo título era Supremo este Desconhecido. Hoje há a antítese da capa do livro do Aliomar Balieiro, Supremo este Superconhecido, com os seus superconhecidos ministros do Supremo, que são estrelas, dado o protagonismo que o Supremo assumiu hoje. E, quem sabe, este dado é um dado que diz muito. Enquanto há uma retração do jornalismo, né, com as redações esvaziadas, o Supremo Tribunal Federal tem uma cobertura pela imprensa que é o dobro da Suprema Corte Americana. Esse é um dado bem revelador do que acontece em termos de protagonismo do Supremo Tribunal Federal, e basta acompanhar o noticiário, o Jornal Nacional e as manchetes dos jornalões para saber qual é o espaço dedicado às decisões do Supremo Tribunal Federal, que é, em boa parte do tempo, maior do que o espaço dedicado ao Legislativo. Isso me parece muito revelador. Agora, podemos dizer que isso é culpa do próprio Supremo, quer dizer, o Supremo assumiu um protagonismo, né, avocando poderes que não lhe foram dados pelo Poder Legislativo, e eu diria que não. O primeiro passo para esta constatação é reconhecer que a Constituição de 1988 foi uma Constituição, é uma Constituição muito desconfiada do legislador, deputada Cristonieto. A Constituição de 88 desconfia de Vossas Excelências. Por isso, deixou um espaço pequeno para o legislador infraconstitucional ao produzir uma das mais prolixas constituições do planeta. Há um bom estudo de direito comparado que mostra que nenhuma Constituição tem uma textura tão aberta, tão analítica e é tão prolixa como a Constituição brasileira. De 190 países, nós só estamos atrás da Nigéria e da Índia. Então, quando reconhecemos, com certo pesar, que há muito protagonismo do Supremo, deveremos reconhecer, é justo que façamos, que esse protagonismo foi dado pelo Constituinte, quando entregou ao Supremo o dever de julgar, porque matéria constitucional, esta Constituição generosa, prolixa, de textura aberta, surpreendentemente analítica. E vejam, senhores, que, recentemente, o ministro Dias Toffoli deu uma entrevista e disse que era necessário desidratar a Constituição, falando precisamente de questões de índole tributária. E foi muito criticado por isso. E não recebeu, me parece, aqui do Congresso Nacional, o apoio na dimensão da crítica que se faz ao ativismo. Quando o ministro Dias Toffoli diz é preciso desidratar, ele diz é preciso dar mais poder ao legislador. E o legislador próprio que reclama do ativismo não saiu em apoio, na medida que me parecia apropriada, ao ministro Dias Toffoli. E Vossas Excelências tiveram aqui uma oportunidade recentíssima de desidratar a Constituição, tirar protagonismo do Supremo. A proposta do governo de reforma da Previdência que veio ao Congresso, né, desconstitucionalizava parte da Previdência, e o Congresso rejeitou, manteve na Constituição Federal. E ao mantê-la na Constituição Federal, porque isso, quem sabe, entrega um quórum mais alto ao Congresso, e, portanto, o Congresso tem um poder de decisão sobre o tema maior, resiste mais às maiorias parlamentares circunstanciais, mas a contrapartida disso é que a palavra final sobre a reforma da Previdência será dada pelo Supremo.
A lei é o mero prenúncio da norma. Quem diz o que é norma é o Supremo Tribunal Federal. Vossas Excelências aprovam a lei, mas a norma é ditada pelo Supremo. E tanto mais dita a norma o Supremo, quanto maior a esfera de abrangência dos temas constitucionais. Tanto é assim, conversava eu com a representante da Amatra, que vai me suceder aqui na mesa, e nós discutíamos o que fará o Supremo da reforma trabalhista. Vossas Excelências aprovaram a reforma trabalhista, a lei da reforma trabalhista, mas a norma vai sair lá do Supremo. E já começou a sair nos votos, como discutíamos, do ministro Barroso num sentido e do ministro Toffoli no outro sentido. Portanto, senhores, é preciso reconhecer que boa parcela do ativismo, né, ou boa parcela daquilo que se confunde como ativismo, nada mais é do que a judicialização. E a medida da judicialização foi dada pela extensão da Constituição. E aquilo que é passível de ser desidratado não tem recebido por parte do Congresso Nacional a devida atenção, ou pelo menos não recebe do Congresso Nacional a mesma atenção que recebe do Congresso Nacional a resistência à judicialização e ao ativismo nos seus pontos de interseção, quer porque há pontos de interseção, quer porque há pontos de confusão na separação entre o que seja judicialização e ativismo. Pois bem, o que é, na minha opinião, culpa do Supremo propriamente disso, né? O Supremo tem lá, agora, o ministro Barroso. O ministro Barroso nunca escondeu de ninguém que tem uma especial devoção pela Suprema Corte americana, pelo direito constitucional americano, e o direito constitucional americano inaugurou o ativismo no planeta no começo do século XIX. Inspirou as constituições do pós-guerra na Europa, né, inspirou muitas constituições aqui na América Latina e começou nos Estados Unidos, num precedente do começo do século XIX, a possibilidade de revisão das decisões do Legislativo. E lá, nos Estados Unidos, a maioria dos avanços no âmbito dos direitos civis se deu pela Suprema Corte americana. Quando o ministro Barroso vai ao Senado para ser escrutinado, ninguém pergunta ao ministro Barroso sobre sua posição sobre ativismo, né? À exceção da audiência que arguiu o ministro Fachin, as arguições dos ministros Supremo no Senado Federal são grandes happenings. Ninguém questiona ninguém, ninguém recusa ministro do Supremo. A última recusa do ministro Supremo foi de uma indicação de Floriano Peixoto, que indicou ao Supremo um médico, Barata Ribeiro. Portanto, ao contrário dos americanos, que passam 4 dias arguindo os futuros ministros do Supremo, aqui não há filtro. E eu não estou dizendo que deveria ser filtrado o ministro Barroso, porque tenho grande apreço e estima. Mas é preciso perguntar aos ministros do Supremo qual é a posição que eles têm sobre o tema do ativismo, se há uma resistência do Congresso Nacional em relação ao protagonismo que ganhou o Poder Judiciário. Já caminhando para o final, porque é o tempo que me foi reservado, me parece que há alguns pontos do ativismo, me permita o direito à isonomia, que está na Constituição, extrapolar 2 ou 3 minutos, deputada, mas há uma parcela desse ativismo que, sem dúvida nenhuma, é atribuída ao Supremo, né? E qual é a parcela desse ativismo que é atribuída ao sistema? Quando o Supremo, para além do que está expresso na Constituição, extrapola para aquilo que está implícito na Constituição e atua como legislador positivo. Eu e o deputado Rubens Bueno gostamos muito da regra da fidelidade partidária, mas está aí um passo do ativismo do Supremo. O Constituinte de 88 rejeitou de forma expressa a regra da fidelidade partidária, a hipótese de perda do mandato por troca de partido. E aí o Supremo, respondendo a uma consulta do ex-PFL, diz que estava implícito, postulado implícito na Constituição de 88, que a mudança de partido tinha por consequência a perda do mandato, e o Supremo referendou isso num mandado de segurança. Isso é ativismo judicial.
É ativismo judicial também a decisão do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo ex-ministro Eros Grau, que considerou inconstitucional a cláusula de barreira. Ora, não há nada na Constituição que se possa invocar que, de forma expressa, diga que a cláusula de barreira teria que passar por filtragem constitucional. Mas o Supremo disse que era inconstitucional a cláusula de barreira. E o Congresso, né, se curvou àquele protagonismo do Supremo Federal naquele momento. E o Congresso Nacional pode não se curvar. E há medidas práticas, e eu quero terminar aqui, muito simples de serem dadas pelo próprio Congresso Nacional para a retomada do protagonismo. Porque o protagonismo do Poder Judiciário hoje ele tem um problema sério, deputado Rubens Bueno, que essa superexposição dos ministros faz com que os ministros acabem impressionados pela opinião pública. Recomendo muito a todos a leitura do livro do Felipe Recondo, Os 11, que mostra a diferença de postura dos ministros do Supremo depois que passaram a ter o controle que tem hoje de suas ações pelas mídias sociais, né? O ministro Celso de Mello, quando ficou na iminência de julgar o cabimento de embargos infringentes, enfrentou um WhatsApp com 30 milhões de brasileiros. Hoje nós temos 120 milhões de brasileiros no WhatsApp. O ministro Fux, logo que entrou no Supremo, deu aquele voto sobre a irretroatividade da lei do ficha limpa e não foi cumprimentado pelos seus amigos do vôlei de praia no Rio de Janeiro. Os ministros do Supremo são xingados em aviões e, portanto, sem dúvida nenhuma, hoje a pressão popular exerce um papel fundamental nas decisões do Supremo. Recentemente havia uma maioria formada contra a imprescritibilidade do ressarcimento em favor do poder público. A pressão popular foi tanta que Fux e Barroso, quem sabe por isso, não sei se por isso, mas no mínimo posso dizer, quem sabe por isso, mudaram as suas posições e conformaram maioria em sentido contrário. Isso é muito ruim, porque o Supremo tem que ser contramajoritário. É assim em todo mundo. A inspiração americana que conformou as constituições e os tribunais constitucionais europeus no pós-guerra, pós-nazismo na Alemanha, são todos tribunais contramajoritários. E se nós tivermos um Supremo embalado pela maioria ocasional e circunstancial, que é ainda por cima potencializada pelas mídias sociais e pela imprensa, nós temos um Supremo capturado, um Supremo que não julga conforme a Constituição, mas julga conforme a pressão que a opinião pública faz em relação aos temas que estão submetidos. Mas eu termino fazendo breves referências às soluções simples que estão postas à disposição do Supremo para diminuir o grau de ativismo do judiciário brasileiro. Em primeiro lugar, a PEC 33, pouco discutida, mas que está aqui no Congresso Nacional há muito tempo tramitando, que é a PEC que importa o modelo de controle de constitucionalidade do Canadá. É uma PEC que submete a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional no Supremo a referendo do Legislativo. É a PEC que diz que o quórum para a inconstitucionalidade é um quórum qualificado e não um quórum de 6-5, como a gente tem visto em muitos casos. É a PEC, enfim, que reduz o poder de reconhecimento de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal e o reconduz ao controle rarefeito feito antes do protagonismo que assumiu nos últimos tempos. A PEC 33 está aqui, é só votar. Tem a PEC do nosso senador lá do Paraná, deputado Rubens Bueno, a PEC do Oriovisto, que impede a concessão de liminares nas ações de controle concentrado. 90% das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal são decisões monocráticas, inclusive em ações de controle concentrado. E a PEC do ministro Oriovisto impede a concessão de liminares nas ações de controle concentrado, nas ações diretas, nas ADPFs. A ADPF virou uma saída para tudo, com concessões de liminares
que nunca voltam a plenário. Isso tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional e a PECs aqui tramitando. Vamos lembrar os senhores que naquele caso das 10 medidas contra a corrupção, enquanto o Congresso discutia, o ministro Fux deu uma liminar para impedir a discussão dentro do Congresso Nacional daquelas medidas, e essa decisão monocrática do ministro Fux nunca foi a referendo do plenário. Isso tem que ser resolvido aqui pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que limitar esse ativismo monocrático, incontrolável e vitalício, dado pelas decisões monocráticas que são dadas em 90% dos casos pelo Supremo Tribunal Federal. E, por último, cabe ao Congresso Nacional, atendendo a uma sugestão do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, desidratar a Constituição e parar com essa desconfiança do Constituinte de 88 do legislador ordinário. Falta, enfim, mais deferência do Poder Judiciário ao Poder Legislativo. E essa deferência está com a autocontenção, a autorrestrição do Poder Judiciário, mas está também com o ativismo do Legislativo, que tem competências constitucionais para limitar a atuação do Judiciário e não tem feito na medida, pelo menos, da crítica que faz ao protagonismo do Poder Judiciário. Obrigado pela atenção de Vossas Excelências.